sejam muito bem-vindos a mais um live event do jornal IT Channel, este mês dedicado ao Data Center e Edge. De acordo com os relatórios mais recentes, este é um setor que continuará a crescer nos próximos anos. Tem uma previsão de crescimento nos próximos uma previsão anualizada de crescimento nos próximos 5 anos, à volta dos 12%. Para este ano é, segundo as previsões da Gartner, o ano em que possivelmente menos crescerá o mercado de data center, mas a partir daí está previsto novamente um grande impulso neste mercado, que constitui uma oportunidade para todos os parceiros interessarem soluções aos seus clientes finais. Agradeço a presença. Comigo para moderar o debate está a minha colega jornalista Maria Fernandes, ao qual eu passo a palavra de imediato. Maria? Obrigada, Jorge. Muito bom dia a todos os participantes e leitores do IT Channel aqui presentes. O meu nome é Maria Beatriz Fernandes, sou jornalista do IT Channel. Antes de prosseguirmos com o live event de hoje sobre Data Center e Edge, convido os participantes a fazerem uma pequena apresentação, cerca de 30 segundos, e seguindo uma ordem alfabética, começamos pelo André Ribeiro da Schneider Electric. André? Olá, muito bom dia. Como já puderam constatar, o meu nome é André Ribeiro, estou na Schneider Electric na parte dos data centers e, portanto, estou a desenvolver e ajudar os nossos clientes em Portugal a construir os melhores data centers e mais resilientes, e é isso que eu faço. Obrigada, André. Passo a palavra ao Ivan Coras, da Maxi Global. Olá, muito bom dia. O meu nome é Ivan Coras, sou Chief Sales Officer na Maxi Global. Em meu nome e em nome da Maxi Global, agradeço o convite para poder apresentar as nossas soluções e também falar deste tema que tanto nos toca e que gostamos e somos especialistas, que é a área dos data centers. Espero que seja um bom debate e esclarecedor. Obrigado. Muito obrigada, Ivan. Segue-se então o Luciano Zoccoli, da Lenovo. Bom dia, meu nome é Luciano Zoccoli, eu sou Sales Engineer ou Solution Architect na Lenovo, em Portugal, na equipa Ibéria, e tenho uma das responsabilidades de Portugal de criar soluções para os nossos clientes da área de data center. Muito obrigada, Luciano. E finalmente ouvimos o Nuno Leonardo, da Fujitsu. Bom dia, o meu nome é Nuno Leonardo, sou da Fujitsu Portugal e tenho a função de ajudar o desenvolvimento de tudo o que é negócio de data center aqui junto da Fujitsu Portugal e, portanto, interajo diariamente quer com clientes finais, quer com parceiros, quer também com os nossos distribuidores. Agradecer mais uma vez o convite do IT Channel e, obviamente, agradecer também os vossos leitores, porque sem eles, com certeza, não estaríamos todos aqui. Muito obrigada, Nuno. Passo então agora a palavra novamente ao Jorge Bento para começarmos a mesa redonda. Jorge? Ok, obrigado, Maria. Vamos então iniciar o debate pelo primeiro tema e vamos falar do mercado, como é que ele está e como é que ele se avizinha. Como eu disse na introdução, nós vemos de um momento 2022 que, por exemplo, ao nível dos servidores, falando apenas dos servidores, e de acordo com a IDC, houve um crescimento brutal face ao ano anterior. Também passávamos de um ano que ainda estava algo afetado pela pandemia. As previsões dizem que este ano será possivelmente o mais desafiante dos anos que se avizinham, mas de qualquer das formas é um mercado que continua puxante. Mas eu queria ouvir a vossa opinião e, sobretudo, nós trabalhamos, infelizmente, em Portugal com estatísticas que são sempre europeias, no mínimo. Há falta de dados locais do mercado português e é muito importante, então, a vossa opinião sobre o nosso mercado em Portugal. E eu começava por perguntar exatamente sobre o estado do mercado e como o vê. Começava por perguntar ao Nuno Leonardo, de Fujitsu, qual é a sua visão. Nuno? Olá, Jorge. Bem, eu partilho do mesmo constrangimento que o Jorge tem, que é a falta de dados globais só do nosso país. Infelizmente não abundam, todos nós teremos os nossos, mas pronto.
É interessante que acho que faz esta semana 3 anos que fomos todos a correr para casa e, portanto, estes últimos 3 anos têm sido tudo menos anos de comportamentos normais. Portanto, tivemos, mais uma vez, há 3 anos atrás, uma queda à bruta de tudo quanto foi atividade comercial no mercado e, efetivamente, de repente, tivemos um crescimento acentuado e, de repente, o IT tornou a ganhar um relevo como eu acho que nunca teve. Atualmente, aquilo que nós sentimos é que existe, eu não quero dizer retração, mas que existe uma diminuição de volume, principalmente associada a empresas mais pequenas, talvez porque fizeram investimentos muito recentemente e tão próximo não os vão tornar a fazer. No entanto, para aquilo que são pequenas e médias empresas, continua, e nós continuamos a ver neste primeiro trimestre, um importante investimento no que diz respeito ao TI e ao IT que vai para dentro do data center, até porque há trends e há preocupações que continuam a orientar aquilo que são as políticas e os orçamentos destas mesmas empresas. Nomeadamente o tema da inteligência artificial é um tema que está cada vez mais na berra, a proteção, a preocupação com os ransomwares, a proteção de dados, quer do ponto de vista de proteção de acesso, quer do ponto de vista de proteção de fiabilidade, quer de disponibilidade, é também esse um problema que cada vez mais as empresas olham para ele. Não esquecendo também o tema do hybrid, é um tema que aos poucos e poucos está a revolucionar cada vez mais a forma como olhamos para o nosso IT e principalmente o IT que temos dentro de casa, e lá está, e sempre naquela perspectiva da disponibilidade e da continuação de negócio, portanto, de recuperação de desastres, é um tema que também hoje em dia está em cima da berra. Portanto, resumidamente, sim, em empresas mais pequenas pode haver aqui alguma contração, ou pelo menos um crescimento mais diminuto, mas aquilo que temos observado é que nas médias e nas grandes empresas o crescimento continua a ocorrer e para já está a ser no início de ano positivo. Muito obrigado. André, Schneider, nessa infraestrutura, não só infraestrutura, hoje em dia a inteligência também, da gestão dos data centers, como é que vocês na Schneider veem o atual momento do mercado, globalmente e no caso português? André? Obrigado, Jorge, pela questão. Nós aqui na Schneider, pelo menos perspectivamos um bom futuro a nível da evolução dos data centers e para o mercado português, também estimando que existe 850 mil empresas, pequenas e médias empresas. Nós, portanto, com a falta de dados que há bocado indicou na questão, nós conseguimos sempre extrapolar e pelo menos fazer aqui uma estimativa de qual é que é ali uma média de percentagem de empresas que poderá vir a investir no seu IT. E, portanto, num parque de 850 mil pequenas e médias empresas, nós, se estimarmos ali 1% de empresas que venham a fazer uma modernização dos seus data centers e infraestruturas e salas técnicas, também não podemos esquecer que também as salas técnicas estão presentes em todas as empresas, portanto andam ali na ordem das 8 mil empresas, portanto já é um bom começo para nós começarmos a orientar pelo menos os nossos produtos e serviços. O que queria dizer ainda relativamente a este tema, nós podemos sempre considerar que um data center encontra-se obsoleto a partir dos 7 anos e, portanto, também, dada esta orientação, as empresas tendem a melhorar e, portanto, em fazer investimento nas suas infraestruturas, portanto, também obtendo outros ganhos, portanto, adquirindo produtos mais eficientes e assim obtendo outros ganhos também na redução dos seus custos mensais. E, portanto, com isto é o que nos leva a crer que também este ano poderá ser muito favorável, porque a emergência também de reduzir as faturas energéticas começa a ser muito premente nos mercados e começa a ser uma prioridade também das empresas e, portanto, com esta premissa também é o que nos leva a crer que vamos ter aqui um mercado bastante apetecível este ano e por explorar, e depois tirando as hyperscalers que já estão todos grandes projetos em curso em Portugal, como o Data Center de Sines, como outro que está perspectivado também para a zona do Carregado, como outro também para o norte do país. Portanto, isto são tudo bons indicadores que nos levam a crer que o mercado dos data centers em Portugal
se calhar não está tão em retração como os indicadores da Gartner indicam para o resto da EMEA. Ok, muito obrigado. Nós vamos endereçar o tema da eficiência energética e dos custos energéticos mais à frente, André. Eu agora dava a palavra ao Ivan Couras, da Maxi Global. A Maxi Global tem soluções, digamos, chave na mão para vários tipos de data centers e data centers modulares. Ivan, como é que foi o nosso mercado? Obrigado, Jorge. Conforme os meus colegas de painel já referiram, os dados da Gartner apontam para esse não tão crescimento este ano. É um facto que também achamos que desde o início do ano que ainda não se notou ou não se está assim a notar um crescimento de propostas relativamente ao ano passado, uma certa estabilização, não sei, possivelmente por uma reavaliação por parte de empresas que fizeram investimentos nos últimos 3 anos, por exemplo, que houve muitas empresas que se apetrecharam a nível tecnológico e fizeram upgrades às suas infraestruturas e poderá haver aqui algum controle de custos neste início do ano. Perspectiva-se que possa haver algumas preocupações com a recessão, com as taxas de juros mais elevadas que estamos todos a viver, não é? Mas estamos em crer que tudo aponta para que o interesse pelos data centers permaneça forte em 2023, somente no que toca à dinâmica, à eficiência e à resiliência que os data centers têm que ter. Portanto, de uma forma geral, pensamos que se irá manter a procura, pessoalmente pela parte dos data centers modulares, porque no fundo é o que se pretende manter, que é a escalabilidade da infraestrutura, a flexibilidade da localização, construções mais rápidas e económicas, e maior personalização e também sempre em linha de conta a conservação e otimização de energia e também a proteção ambiental. Portanto, estamos em crer que sim, este início do ano não foi explosivo, mas que aos poucos, à medida que o ano vá passando, acho que vai haver maior procura. Muito obrigado, Ivan. Eu, por último, dava a palavra ao Luciano Zoccoli. Não sei, Luciano, se a minha pronúncia foi correta. Luciano. Perfeito. Perfeito. Ok. Dizer que nós, como Lenovo, mais uma vez, aquela questão dos dados locais é sempre uma dificuldade para nós, empresas que estamos a nível internacional, não é? Porque olha sempre para os dados de uma forma mais global. Nós tivemos o quarto passado, por exemplo, foi um dos melhores quartos de sempre, se não o melhor de sempre, mesmo em termos de servidores e armazenamento na Europa, e portanto com grandes crescimentos. Está a ser previsto também crescimento para este acordo. Portanto, a nível EMEA, temos estes desafios. A nível local, em termos de Portugal, temos tido um crescimento mais leve, mais reduzido, mais estável, provavelmente. Nossa expectativa, no entanto, é que até o final do ano há desafios no mercado e vão exigir, de alguma forma, investimentos da parte das empresas. Como estava a dizer o Nuno há pouco, a questão da segurança, a questão da resiliência, a questão da inteligência artificial. Há novos desafios que as empresas são chamadas a responder e que pressupõem algum investimento do ponto de vista tecnológico. Se é feito em data center, isto depois será uma das opções em cima da mesa, esperamos que seja uma grande parte feita neste sentido. Eu creio que o segundo semestre este ano será melhor, porque o primeiro semestre ainda pode ser um semestre de expectativa, não é? Tentar perceber o que vai acontecer, normalmente um bocadinho mais na expectativa de tomar a decisão. Se calhar já temos uma necessidade, mas não se toma a decisão, porque tenta-se perceber o que vai acontecer realmente nos primeiros 6 meses do ano. Depois o segundo semestre provavelmente pode ser mais interessante que o primeiro semestre. Vamos lá ver se realmente
pode ser este ponto de vista. Esperamos que sim, e esperamos que nós conseguimos responder. Também esperemos que a execução do Next Gen, para nós o plano de recuperação e resiliência, comece de facto a acontecer e que esses atrasos na implementação dos programas desapareçam, para todos nós podermos crescer e modernizarmos. Muito bem, eu passava agora para a Maria. Maria. Obrigada, Jorge. Vamos então passar à nossa segunda questão. Já falámos aqui um pouco do data center, agora falamos um pouco do Edge, uma relevante computação que a pandemia veio reforçar. Eu pergunto então que tendências se destacam atualmente neste mercado, em particular no âmbito 5G, e para iniciar esta ronda peço ao André Ribeiro da Schneider Electric. Obrigado, Maria. Bem, a minha opinião, aqui relativamente às tendências do Edge, com o impulsionamento também do 5G, é que, aliás, já temos a minha opinião, e até porque já constatamos que foi acelerado por causa da pandemia, não é? Portanto, acelerou a implementação do Edge por causa da necessidade das empresas terem acesso a plataformas de comunicação com os seus colaboradores e, portanto, para não pararem, houve essa necessidade durante estes últimos anos de acelerar essa implementação e, portanto, o Edge foi fundamental nisso, até para reduzindo a latência das comunicações e, portanto, estabelecendo bons fluxos de trabalho e, portanto, não impactando ali as operações da empresa. E no futuro prevê-se que cada vez mais o Edge vai estar presente, até porque, vejamos, agora a adoção da nova plataforma de inteligência artificial, o GPT, está muito aí na voga e vai começar a estar cada vez mais quando começar a ser comercializada para as empresas, porque não tenho dúvidas que ela vai avançar de um modo mais comercial para as empresas e, portanto, as empresas, quando começarem a adquirir essa plataforma, por exemplo, para implementar nas suas comunicações com os clientes, a fim de obter logo dados ou de oferecer logo respostas imediatas aos clientes em determinadas questões que possam vir a ter. Portanto, agora imaginemos, a partir do momento que essa plataforma for implementada massivamente, vai haver um fluxo de comunicações tão grande e, portanto, isto só consegue-se dar resposta com o Edge e com o processamento de dados em proximidade. E, portanto, reduzindo a latência e, portanto, a fim que os clientes também não estejam à espera da resposta internamente. O que vai facilitar o Edge é que a resposta praticamente é instantânea, portanto, é bem conhecido que o Edge e o 5G, com as velocidades de comunicação que têm, vão responder de imediato aos clientes e às suas, melhorando os serviços também. E isto, para concluir a resposta, sim, o Edge vai estar cada vez mais em crescimento, com a massiva implementação deste género de plataformas que vai exigir e vai colocar muita pressão às comunicações e, portanto, é imperativo e eu acho que já não há como fugir ao Edge e cada vez mais vai-se massificando e diversificando também a implementação do Edge. Muito obrigada, André, pelos seus insights. Eu passo agora a palavra ao Luciano, ainda sobre a mesma questão destas tendências no mercado do Edge, em particular aqui no âmbito do 5G. Luciano? Ok. Só para termos uma ideia, o Edge na Lenovo é uma das áreas de grande investimento atual. Nós temos uma área que se chama Think Edge, é um ecossistema, porque o Edge não pode ser pensado do ponto de vista da Lenovo só ser algo da Lenovo, mas é um ecossistema de parceiros que integram esta área de desenvolvimento, é muito forte. Ainda no dia 1 de março, como estava aqui ontem, mas anteontem, anunciámos mais hardware e software para o Edge. Portanto, estamos constantemente a posicionar não só produtos, mas serviços também dentro do mercado, porque achamos que é uma área de maior investimento e de maior crescimento nos próximos tempos. Faço alguns exemplos. São um fator de crescimento. Há novos desafios também que são necessários, não é? Por exemplo, quando nós falamos de Edge, falamos de equipamentos que estão fora do data center, mas que fazem parte de uma empresa, portanto tem que ter uma segurança redobrada, tem que ter uma capacidade de segurança necessária,
têm que ser capazes de ser geridos remotamente, têm que ter uma capacidade depois de ser controlados. Portanto, tudo isto são novos desafios que o Edge em si está a criar e está a ser respondido de uma forma direta com soluções da parte dos fabricantes, não só, como digo, também da parte dos parceiros. E outro fator também interessante que se vai à volta do Edge são as soluções, não é? Portanto, nós estamos a falar, em termos do Edge, nós chamamos aquilo que chama Smart, por exemplo, o Smart City. Fala-se muito à volta do Edge, são soluções à volta do Edge, Smart City, ou aquilo que chamamos Smart Manufacturing. Tudo aquilo, empresas que querem ter alguma inteligência têm que ter Edge, têm alguma capacidade de ter, por exemplo, no Smart Retail, lojas automáticas. Estamos a falar de muitas soluções, ou Smart Healthcare também, soluções da área da saúde. Também estamos a falar de soluções que são, de alguma forma, vão puxar para soluções da área do Edge. Faço um exemplo. Só em 2020 e 2021, o crescimento dos dados provocado foi de 25%. Portanto, o Edge também vai disputar uma grande capacidade de dados. E outro fator interessante, segundo a Gartner, atualmente, cerca só de 10%, não é 25%, mas só 10% dos dados estão criados ou foram criados fora do data center ou da cloud. Ou seja, nós estamos a dizer que a maioria, cerca de 90% dos dados, estão dentro do data center. É previsível que em 2025 esta quantidade de dados que são criados fora do data center passa a ser 75%. Ou seja, estamos a falar em que é sempre mais importante soluções de Edge. E estes dados têm que circular, portanto o 5G é um fator fundamental para que possa isto realmente ser coerente, ser abordável, porque senão não há capacidades. E a Lenovo também tem como visão esta questão que é como se fosse uma segunda vaga de digital transformation, não é? Isto é a questão do Edge. Ou seja, nós estamos aqui, houve a primeira vaga que foi de alguma forma empurrada pela questão do Covid. Agora podemos dizer que o Edge vai ser um pouco aquilo que pode empurrar uma segunda vaga de digital transformation para poder dar estas soluções que podem criar para os nossos parceiros oportunidades de criar novos serviços, novas soluções à volta do Smart City, à volta destas soluções do Smart Saúde, etc. Acho que isto, portanto, é uma área de negócio, uma área dentro do IT muito importante para todas as empresas, não só para as empresas da IT, mas também para as empresas que querem, para os nossos parceiros que querem criar soluções e querem participar no desenvolvimento futuro deste tipo de soluções. Muito obrigada, Luciano. Ainda sobre esta questão das tendências de computação Edge, passo a palavra ao Ivan Coras, da Maxi Global. Ivan. Obrigado. Pronto, como os meus colegas já referiram, o 5G teve um impacto muito importante na computação Edge e, consequentemente, na infraestrutura necessária a ser criada para o Edge. Nós, nestes últimos anos, a grande tendência foram os microdata centers. Nós, efetivamente, ao ter que ir para o Edge, tivemos que pensar nas formas mais seguras de poder oferecer soluções robustas para os clientes terem os seus dados seguros e com alimentação redundante e devidamente climatizado. Portanto, as tendências serão os microdata centers, os próprios bastidores com valências de segurança, toda a solução de suporte de energia para oferecer a melhor proteção e, no fundo, tornar os data centers mais ágeis, mais eficientes, para suportar esta procura de maiores acessos e também a cabelagem, o upgrade da cabelagem, que ainda existe muita cabelagem que não acompanha as necessidades das velocidades atuais.
Portanto, é todo esse trabalho de poder oferecer ao cliente um upgrade da sua infraestrutura para haver este acompanhamento nesta evolução do 5G, que é promover latências mais baixas, maior segurança da rede, conexão com vários dispositivos com maior largura de banda. E isto tudo leva a uma evolução da parte da indústria e na parte da inteligência artificial nos sistemas de vídeo e sistemas de proteção. Portanto, serão essas tendências que já vêm de trás e que irão continuar a aumentar. Muito obrigada, Ivan. Eu passo agora então a palavra novamente ao Jorge Bento para iniciarmos a ronda da terceira questão. Obrigado, Maria. Ainda sobre o Edge, não sei se tiveram a oportunidade de ver, mas esta semana num dos canais da RTP, eu penso na RTP2, passou um programa sobre a grande distribuição e a transformação da grande distribuição. E o case que documentaram muito bem foi a compra por parte da Amazon de uma cadeia americana de distribuição que não estava propriamente nos melhores momentos. Essa cadeia tem 5.000 pontos de venda nos Estados Unidos, 5.000 pontos de venda. E estão a transformar muito rapidamente cada um desses supermercados numa experiência omnichannel, como eu quiser. É ver o documentário, porque é uma coisa extraordinária. E isso vai ser o Edge aplicado a 5.000 pontos. Muito bem. Então vamos avançar para o tema da inteligência artificial. A inteligência artificial terá também um impacto muito grande no data center, porque vai necessitar, obviamente, mais recursos, mais capacidade de processamento, mais larguras de banda, mais rapidez, etc, etc. Mas a inteligência artificial que também pode ser uma forma de otimizar o próprio data center e os recursos do data center. Eu dirijo esta primeira pergunta ao Luciano. Como é que a inteligência artificial está gradualmente, mas de forma rápida, a mudar o panorama do data center? Luciano? Não. É bastante. Primeira coisa, eu creio que no ponto de vista de Edge e inteligência artificial são duas coisas que estão intrinsecamente ligadas, não é? Estão muito ligadas entre elas. Não há uma... É quase... Onde falamos de Edge, estamos a falar de inteligência artificial muitas vezes, e onde falamos de inteligência artificial, estamos a falar de Edge também. Mais uma vez, voltamos a referir que na inteligência artificial, quando falamos de smart, como estava a falar há pouco, de smart manufacturing, ou smart city, estamos a falar também de soluções de inteligência artificial que nos ajudam, como realidade aumentada, como outro tipo de soluções que nos vão permitir também de criar serviços à volta daquilo que são necessidades ou de novos serviços para comercializar. Mas dentro do data center também está a crescer muito a parte da inteligência artificial. Muito evidente, por exemplo, sobre aquilo que são... Falamos de um exemplo muito técnico, se calhar, estamos a falar de máquinas com GPUs, não é? Algo que, alguns anos atrás, máquinas com capacidade de gráfica instalada própria, especializada, e que alguns anos atrás eram ou por jogos ou muito raro ser dentro do data center, não é? E hoje em dia, provavelmente, temos a maioria dos nossos clientes a pedirem máquinas com GPUs, ou seja, máquinas que tenham capacidade, inteligência para criar soluções de software que são chamadas de inteligência artificial. Portanto, qualquer empresa de qualquer área, hoje em dia, pode vir a ter necessidade de hardware específico para criar e percorrer soluções de software chamadas de inteligência artificial. Mas também estão a ser criadas soluções e tools para gerir, por exemplo, data center, ou para questões de segurança. Qualquer área, hoje em dia, quando nós falamos de segurança, por exemplo, estamos a falar que hoje em dia, em muitos dos nossos produtos, existe um chip, existe um software que nos permite ter algum controle de segurança, ou que integra aquilo que pode ser toda a política de segurança da empresa. Através da inteligência artificial nos dados, por exemplo, ter equipamentos ou software dentro do armazenamento
para validar, para verificar se existe realmente algum comportamento estranho que permita identificar um ataque, por exemplo. E, portanto, estamos a falar de questões de segurança devido também à inteligência artificial. Estamos a falar de tools, estamos a falar de gestão, estamos a falar que hoje em dia também todos os fabricantes falamos de gestão das infraestruturas que temos no nosso data center, todos temos soluções que façam de alguma forma associada à inteligência artificial para otimizar a questão do uso destas soluções. Também no consumo, se calhar, às vezes menos, às vezes mais, mas em termos de gestão, inteligência artificial, todos os pequenos tools, pequenas coisas, okay, que estão realmente entrar no cotidiano da utilização do data center. São muito sempre são sempre presentes, estão a ser desenvolvidos de uma forma muito constante. Portanto, eu creio que hoje em dia o nosso data center vivem cheios de inteligência artificial, independentemente disto, podemos dizer, não é? Independentemente do fato de ser servidores ou armazenamento, mas dentro dessas componentes de servidores de armazenamento temos muita inteligência artificial em tools, em pequenas coisas que estão a ser desenvolvidas. Podemos dizer também nas nossas casas, não é? Hoje em dia quase nas nossas casas temos equipamentos com inteligência artificial, ou inteligentes, entre aspas, ter poder que vamos utilizar no dia a dia. Portanto, creio que todas estas situações hoje em dia fazem parte do nosso dia. A inteligência artificial é um daqueles fatores que vai fazer crescer os dados, não é? Como estava a falar há pouco, dos dados de fora do data center. Portanto, estamos a falar de grandes quantidades de dados que a inteligência vai ter que gerar e vão ter que ser controlados de alguma forma. Muito obrigado, Luciano. Nuno, a Fujitsu talvez tenha sido das primeiras empresas que eu assisti em conferências à apresentação de modelos de consumo de inteligência artificial. Vocês estão ligados ao tema muito de início em relação a esta vaga atual, não é? Que a inteligência artificial é algo que está lá há muitos anos. Mas desta implementação que agora tem cases práticos, tem tração, não é? Qual é a vossa opinião sobre a utilização da inteligência artificial, não só para a gestão e a otimização dos próprios recursos de data center, como também o que vai acontecer dentro dos serviços dos clientes? É um tema interessante e, de facto, é engraçado falarmos de uma visão diferente da inteligência artificial. Portanto, abordar o tema da inteligência artificial no sentido em o que é que aquilo vai trazer para dentro, o que é que essa tecnologia, esse trend terá para dentro do data center e para quem tem que gerir dados e para quem tem que gerir o data center. E aqui eu acrescento mais, eu diria mais um nome, que é Machine Learning. E onde é que eu quero chegar aqui? Bem, em primeiro lugar, quando se fala de inteligência artificial no data center, as primeiras coisas que nos vêm à cabeça é optimização de custos de operação, seja através de redução de consumos, seja através de posicionamento de workloads, seja através de menos custo, inclusivamente com pessoal. E aqui eu acho interessante estar aqui com o Luciano, portanto, estamos fabricantes da IT, e ao mesmo lado temos a Schneider e a Maxi Global. E se olharmos para dentro dos nossos data centers, eu acho que ainda hoje, e se calhar o André e o Ivan vão dizer que já não é bem assim, mas a ideia que eu tenho é que ainda hoje há dentro do data center dois mundos que precisam um do outro, mas que ainda pouco se tocam. Estou a falar do mundo, se não usar a expressão correta, por favor, André e Ivan, corrijam-me. Mas estamos a falar do mundo da parte mecânica, portanto, a parte do cooling, a parte de energia, a parte de acessos, etc. E depois estamos a falar do IT, onde eu e o Luciano trabalhamos mais, digamos assim. E tem havido, ou ainda continua a existir, algum afastamento. A partir do momento em que cada vez mais estas partes mecânicas começam elas a ter também a sua capacidade, eu vou dizer, sensorial, para depois uma operação e uma gestão também já digital e com proatividade, conseguimos criar aqui sinergias entre os dois mundos através das plataformas de Data Center Infrastructure Manager. Isto vai nos permitir, através da tal inteligência artificial
através do machine learning, por exemplo, isto é só um exemplo, perceber em que período é que sai mais barato ou em que alturas é que eu tenho que puxar, por exemplo, mais do meu ar-condicionado, onde é que faz mais sentido e em que momento é que me faz mais sentido mover cargas de trabalho de um lado para o outro para baixar os custos de energia, e portanto começa a haver aqui uma correlação muito interessante, e aqui sim a inteligência artificial / machine learning tem definitivamente uma palavra a dizer. Por outro lado, também no tema da segurança. O nosso data center deixou de ser aquela sala técnica onde temos todos os equipamentos e passou a ser uma noção muito mais dispersa. Hoje o nosso data center está completamente disperso e a segurança, obviamente, que traz aqui desafios diferentes. Através da tal inteligência artificial é possível criar mecanismos de resposta e de reação muito mais rápida do que ter um operador atrás de um computador a tentar pesquisar em logs, em correlacionar logs, em correlacionar eventos até que haja uma resposta, seja em caso de ataque, seja em caso de falha, seja em caso de indisponibilidade de serviço, etc. E aqui também sim a inteligência artificial tem com certeza um papel muito interessante, na medida em que é capaz de correlacionar eventos e na medida em que é capaz de fazer análises preditivas e inclusivamente tomar ações preditivas face a algum tipo de constrangimento que possa haver dentro da nossa infraestrutura e na disponibilidade dos nossos dados. Resumidamente, e fazendo a visão para dentro do data center, porque a outra depende da nossa imaginação. Acho que hoje a inteligência artificial consegue servir tudo e qualquer objetivo, diria eu, mas dando aqui uma visão mais para dentro do data center e para dentro da sala técnica do data center, penso que é por aqui que estamos a evoluir e mais uma vez é interessante ver cada vez mais empresas como a Fujitsu e a Lenovo a colaborar com empresas tipo Schneider e tipo Maxi Global. Pronto, são áreas que normalmente uma precisa da outra, mas é engraçado ver agora esta relação e adicionar a inteligência a isto. Obrigado, Nuno. Eu pegava no repto que o Nuno lançou às empresas presentes. Trata da parte infraestrutural do data center, essa dicotomia entre a parte de infraestrutural e o que se chamavam antigamente os ativos, não é? Que é a parte computacional e a parte de redes. Essa dicotomia está a desaparecer, está a haver uma maior integração. Qualquer um de vocês, por favor. André ou Ivan. Eu se calhar pegava aí no desafio que o Nuno lançou e deixe-me só, antes de responder diretamente, só de ver que de facto aqui nestes dois relatos do Nuno e do Luciano tivemos aqui duas abordagens diferentes. Uma da parte mais de infraestrutura, inteligência artificial aplicada à infraestrutura do data center e, portanto, o data center tirar proveito disso, e já lá vamos, pelo menos no que diz respeito à minha opinião. E depois a outra, a inteligência artificial aplicada já na capacidade do IT implementada nos data centers e, portanto, isso vai exigir mais recursos ao data center e, portanto, o data center tem que estar bem dimensionado para isso, relativamente a nível lá está, depois da parte mecânica e da parte física, de energética, o data center já tem que estar capacitado e dimensionado para isso, mesmo por fruto da exigência e da pressão que a inteligência artificial vai colocar sobre essa própria infraestrutura, o data center. Relativamente àquilo que o Nuno disse, eu quase que digo que é verdade isso, quer dizer, é uma constatação verdadeira, porque de facto essas áreas têm estado muito desligadas, mas não é por culpa, digamos assim, dos fabricantes, porque os fabricantes sempre tiveram e sempre fizeram uma evolução, pelo menos eu falo aqui em nome da Schneider, que nós temos investido bastante na parte da camada digital, que é a camada digital que vai gerir a infraestrutura e, portanto, depois, através de insights de uma camada ou outra analítica, e essa analítica que já tem o machine learning e que já tem outros indicadores também a nível de assente em tecnologia de inteligência artificial, que consegue depois orientar o cliente para determinadas tomadas de decisões que lhe permite tirar benefícios do seu data center. Isso para lhe dizer que sempre tivemos essa capacidade, continuamos a ter essa capacidade, continuamos a investir nessa capacidade, mas depois existe um
uma pequena percentagem de clientes que adotam essa componente, ou porque não reconhecem valor, ou porque se a prioridade da sua infraestrutura é alojar lá storage e clusters e rutas e switches e esquecem essa componente. Mas como o Jorge há pouco indicou, vamos ter uma questão sobre eficiência energética, e depois isso aí está intrinsecamente ligado também. Aliás, todos estes temas desde o início deste debate até ao final, eu acredito que vão estar todos ligados, porque o Edge é fruto da mais capacidade de comunicação e de não sei se existe esta palavra, de criação de dados. Se calhar vou facilitar aqui o termo e vou dizer de criação de dados, e portanto o Edge já coloca mais pressão aos data centers a nível de energéticos, portanto já vai ter que existir mais recursos na infraestrutura, e portanto existe aqui depois um cuidado a ter a nível desses recursos e dessa gestão desses recursos energéticos, dessa eficiência, e portanto é esta camada depois digital, da analítica, que vai permitir aos seus detentores dos data centers tomar as melhores decisões para depois reduzir os consumos e depois tomar também as melhores decisões a nível de aumentar a eficiência do data center, seja ela depois qual for. Okay. Muito obrigado, André. Eu acrescento só uma pequena nota também para não aumentar muito mais o tempo. Sim, é um facto que a nossa preocupação tem sido aliar a parte mecânica, a parte de energia com a parte do IT, porque para nós o data center funciona como um todo e tem que ser analisado como um todo. E a Maxi Global tem feito uma aposta também na área do software de gestão. Nós já tínhamos um software de gestão ambiental, mas atualmente evoluímos para um software muito mais elaborado, que até permite gerir vários data centers em simultâneo numa única plataforma, em que o objetivo é pôr todos os equipamentos a comunicar e a enviar dados para serem analisados e para fazer e contribuir para uma melhor gestão e eficiência do data center. Portanto, mas sim, é um grande desafio e essas áreas têm, quanto mais próximas estiverem e quanto mais de uma forma global forem tratadas, melhor a gestão do data center será feita. Muito obrigado, Ivan. Saímos um pouco do tema original, mas valeu a pena. Vou passar a palavra então à minha colega Maria. Maria? Obrigada, Jorge. É precisamente no âmbito do tema da energia que surge aqui a nossa quarta questão. A crise energética que se acentuou no último ano ganhou uma relevância crítica nas decisões, naturalmente. Eu quero perguntar ao Ivan como é que o mercado está a lidar com os impactos e de que forma é que a tecnologia pode vir aqui ajudar. Ivan? Obrigado, Maria. De facto, a crise energética aumenta a procura de alternativas mais eficientes e mais otimizadas para os clientes. E para isso a tecnologia, naturalmente, que é um bom aliado. Isto fazendo aqui um parênteses. Atualmente há uma constante procura e análise de novos operadores de energia, e o conceito de fornecedor de energia está a mudar. Portanto, só para enquadrar, já existem as tarifas já há algum tempo, mas estão a ganhar peso as tarifas indexadas, onde o próprio cliente acede a uma plataforma de compra e venda de energia e sabe o preço do quilowatt-hora do dia e consegue prever o que é que está a pagar em tempo real. Portanto, isto são mais dados, mais informação, mais tecnologia que é necessária estar aqui nesta cadeia que está à volta do fornecimento de energia. Portanto, havendo crise energética, a única hipótese são duas: ou é desligar ou é tornar mais eficiente. Portanto, desligar não podemos, portanto passa muito por otimizar e criar eficiência energética, e com isso na parte dos data centers é a diminuição do PUE, não é? Que é o Power Usage Effectiveness, que no fundo é o rácio de toda a alimentação elétrica no data center sobre a alimentação da parte do IT. Portanto, quanto menor for esse rácio, mais eficiente será o data center.
e o que se tem feito e o que se tem trabalhado com alguns clientes, nomeadamente de salas técnicas mais antigas e data centers mais antigos, é uma reavaliação da potência atual, que muitas vezes está desadequada. Há uns anos atrás investia-se em equipamentos muito potentes, porque se previa que o IT iria sempre continuar a crescer a nível de potência, mas vimos que não é assim. Portanto, é uma requalificação de equipamentos necessária para a alimentação do data center e a sua otimização com equipamentos mais eficientes. Portanto, muitos desses casos, a poupança energética que se traduz no imediato poderá amortizar logo investimentos, logo em pouco tempo, especialmente quando as potências estão bastante desadequadas. Por outro lado, há uma constante procura por energias alternativas também, o que obriga a propor sistemas de energias renováveis, estudar sistemas de climatização, por exemplo, por free cooling, que é aproveitar a temperatura exterior na alturas de invernos e temperaturas mais frias para o arrefecimento do data center. Portanto, anda tudo um pouco à volta da parte da eficiência energética e empresas como a Max Sigawall, que está sempre a apoiar e a propor soluções no data center, está sempre constantemente atenta a estas situações, porque atualmente os preços dispararam e não se prevê que venham a diminuir e esta é a realidade que terá que se manter. Muito obrigada, Ivan. Eu passo então agora a palavra ao Nuno, ainda sobre a mesma questão, aqui sobre a crise energética, a eficiência, como é que o mercado está a lidar com estes impactos e qual é que é aqui o papel da tecnologia, Nuno? Isto é interessante falarmos de eficiência energética, principalmente aqui na Fujitsu. Desde logo, e não sei se reflexo do nosso gene japonês, o tema da eficiência energética é algo que já falamos há muitos anos. Eu ainda me lembro de quando lançámos o ecrã Zero Watt, eu lembro-me quando lançámos uma plataforma que permitia desligar equipamentos em períodos em que não estavam a ser utilizados e movimentar cargas atuais, quando ainda não era comum no mercado. Lembro-me quando falávamos que tínhamos equipamentos de armazenamento, que na altura dos discos físicos ainda não havia SSDs, em que tínhamos soluções que permitia, em determinadas situações, desligar os próprios discos. E a verdade é que a preocupação que na altura nos sustentava o tema da eficiência energética, mais do que um custo, era uma preocupação de responsabilidade com o clima. Portanto, era uma preocupação com a pegada ecológica e com aquilo que estávamos a fazer no planeta. Mas também me lembro que normalmente íamos falar com o management do IT e o custo energético era algo que me dizia respeito, porque estaria parte de um outro centro de custo e seria preocupação de um outro qualquer departamento dentro da empresa e de facto confesso que nem sempre fomos recebidos, eu não digo da melhor forma, mas pelo menos com a relevância que achávamos que este tema merecia. E também por isso fomos das primeiras empresas a achar que fazia sentido ter cada vez mais, uma coisa que agora assume muita importância, mas que é benchmarks, portanto métricas de mercado que não dissessem apenas respeito à performance, mas que tivessem uma relação de qual é que é o custo energético para o atingimento de determinada performance. Felizmente essas métricas de mercado estão cada vez mais, eu diria que democratizadas e felizmente que há cada vez mais fabricantes também a trabalharem para isso. E na verdade sim, infelizmente a nossa sociedade tem este senão, que é o que faz avançar isto é o custo. E com o tema do custo da energia é negativo, também tem as suas partes positivas. E as partes positivas é que finalmente trouxeram a atenção devida para o tema da energia, para o consumo de energia, se calhar não pela melhor razão, mas não deixou de trazer. E isto vem talvez de alguma forma acelerar
e agilizar aqui novamente a preocupação com o tema da energia. E para isto é interessante olhar para os data centers, e novamente aqui, quer a Schneider, quer a Maxi Global, com certeza farão esta observação, que é o tipo de soluções que estão a ser trazidas para dentro do data center. Falo, por exemplo, em trazer líquido para dentro do data center, com o tema dos immersion coolings, com o tema dos direct coolings. Portanto, que eram coisas que há 10 anos atrás ninguém pensaria, meter líquido dentro do meu data center, nem pensar nisso. E por outro lado, também o tema relacionado, mais uma vez, com os benchmarks energéticos. Hoje em dia, os sistemas, os fabricantes, deixaram de ser pura e simplesmente avaliados pela performance, pela velocidade, pela quantidade de dados que disponibilizam, mas passou a haver aqui também na análise uma relação entre quanto é que me custa, do ponto de vista de energia, o atingimento de determinadas métricas. E por fim, obviamente que, e voltando agora um pouco atrás, na questão anterior, o que vemos é cada vez mais a gestão de workloads e a gestão do IT ter no seu centro de decisão a tal preocupação com o consumo energético. E vou dar um exemplo muito, muito interessante. Nós temos uma ligação muito grande ao mundo do High Performance Computing, e o interessante é que notamos que há um esforço cada vez maior de fazer chegar à informação de quem faz a utilização desses sistemas, de quanto é que custou, do ponto de vista de consumo energético, um determinado trabalho, para que passar também ao utilizador final esta mesma preocupação cada vez que faz a utilização de um sistema da IT, que é quanto é que me está a custar para chegar a um determinado objetivo, quanto é que me está a custar do ponto de vista de consumo energético, seja do ponto de vista de custo, seja do ponto de vista de pegada ecológica. Muito obrigada, Nuno, pelos seus insights. Finalmente vou passar então a palavra ao André Ribeiro, da Schneider Electric. O André já falou aqui bastante da questão energética. André, pergunto-lhe então como é que o mercado está a lidar com os impactos e de que forma é que a tecnologia pode ajudar. Sim, já falei, até por fruto também da inteligência artificial, se bem se recordam, e deixe-me dizer, sem práticas sustentáveis de inteligência artificial, nós prevemos que a inteligência artificial, e é um dado real, nós prevemos que a inteligência artificial consumirá mais energia do que a força do trabalho humano. E, portanto, por aí, mais uma vez, vamos tocar na eficiência energética e na necessidade de implementar medidas que proporcionem eficiência energética aos nossos clientes e aos detentores dos data centers. Para isso, o que é necessário? É preciso medir onde é que podemos atuar. E, mais uma vez, eu já dei a resposta na questão anterior, e mais uma vez, para poder medir e para poder atuar é preciso ter dados, e para ter dados é preciso ter plataformas que nos alimentem esses dados e, portanto, que nos forneçam esses dados. Já uma vez mais refiro que a Schneider tem essas plataformas muito bem amadurecidas, e depois com complementaridade de linkar com outras unidades que a Schneider tem, por exemplo, na parte elétrica, podemos alimentar os quadros elétricos e fazer diagramas de cargas parciais dentro do data center, ou até o diagrama de carga total. Para isso, temos as melhores soluções para extrair esses dados e tomar as melhores decisões, e depois, através desses diagramas e desses indicadores que vão sendo fornecidos, podemos tomar depois as melhores decisões. Por exemplo, constatamos que estamos a utilizar mais energia num período onde ela é mais cara. Podemos utilizar e implementar sistemas de armazenamento de energia, e uma vez mais digo que a Schneider já tem essas soluções para acoplar ou para fornecer a um data center e, portanto, armazenar energia durante o dia por recurso a painéis solares ou a energias renováveis, e depois fazer uso dessa própria energia quando ela é mais cara, portanto faz o bypass da rede para aquele sistema de armazenamento de baterias. Outra das medidas que pode ser implementada, o Nuno há pouco referiu que era impensável pôr cooling e líquidos dentro dos data centers, mas é que agora, indo um bocadinho mais a fundo e se calhar fugindo já daquilo que
que é mais o típico pensamento que é quando temos uma necessidade de arrefecimento, pomos mais um clube. Ok, mas essa máquina tem níveis de eficiência boas. Então se calhar serve. Pode servir, e vai servir certamente, mas podemos complementar isso, por exemplo, com outra medida. E por que não pensar um bocadinho mais além? E quando olhamos para a natureza e para a geotermia, vemos o chão, tipicamente, debaixo da terra, a 5 metros, encontramos sempre ali uma temperatura média de 12 a 14 graus. E, portanto, podemos ir um bocadinho mais além por complementar essas necessidades de arrefecimento com esse recurso natural e, portanto, através depois de uma rede que utiliza um fluido, vai buscar essa temperatura à terra e, portanto, arrefece. Isto já é, se calhar, um bocadinho termodinâmico, mas é só para tentar entender até onde é que podemos ir e, portanto, podemos mesmo ir utilizando os recursos que a terra nos dá, que a natureza nos dá e, portanto, depois tirar os benefícios desses próprios recursos e comatando depois na redução energética e na redução dos consumos energéticos e depois tornando os data centers sustentáveis e aliás, é até aquilo que depois nós designamos aqui na SNADA como os data centers do futuro. E os data centers do futuro também, além de implementarmos esse tipo de medidas com recurso aos bens que a natureza nos dá, é também depois até construir próprios data centers com materiais sustentáveis, com baixas emissões de carbono e, portanto, tudo isto junto é a nossa visão dos data centers para o futuro, é aquilo que nós estamos a trabalhar para reduzir a pegada ecológica, a pegada carbónica, a descarbonização e, portanto, é nesse sentido que estamos a ir. E agora respondendo só aqui muito rapidamente e até também para que fique, como é que a tecnologia pode ajudar nisso? Ajuda-nos a dar os dados necessários através dos softwares e das camadas digitais e analíticas que nós temos e ajuda-nos a dar esses dados necessários para nós tomarmos as melhores decisões e as medidas a implementar. Muito obrigada, André. Para avançarmos agora para a próxima Maria, questão. Sim, Luciano, claro. Sobre isto, eu acho que era importante dizer duas cositas, porque é um fator que hoje em dia é Força. fundamental. A Lenovo tem isto no seu quase DNA desde sempre, na área do realmente tecnológico. Se nós pensarmos uma coisa muito importante, há alguns anos atrás, há 2 ou 3 anos atrás, ou o ano passado, há 2 anos, os CPUs tinham desculpa a terminologia um pouco técnica, dizemos assim, mas os CPUs tinham um consumo de 85 watts, por exemplo. Hoje, nos CPUs que estão a ser lançados, que foram lançados, os equipamentos que estão a ser entregues hoje, novos, estamos a falar de 350 a 400 watts por cada CPU. Só por isto perceber que o desafio da energético é um desafio real, tem que ser realmente abordado com inteligência, não é? E com eficácia, porque senão, se até agora nós dizíamos que tínhamos que conseguimos encher só metade do rack com servidores, ou criamos soluções e podemos ser mais eficientes e pôr mais servidores no rack, ou não vamos conseguir realmente evoluir. Então, a Lenovo, por exemplo, tem nos servidores que estamos a lançar, que lançamos agora, temos a capacidade de servidor de pôr arrefecimento adicional em líquido dentro do servidor do que são servidores comerciais, normais, standard. Não são servidores especiais da High Performance Computing. Estamos a falar de servidores que podem ter, com isto, cuidado, com esta parte de arrefecimento, podemos pôr o dobro de servidores dentro do rack, porque conseguimos arrefecer de uma forma mais eficiente o servidor. Isto são soluções tecnológicas, técnicas, que nos vão permitir ser mais eficientes. Porque não só nós temos que poder arrefecer, mas poder arrefecer de uma forma mais eficiente, porque senão os custos que temos de um lado passamos do outro, não é? Porque podemos arrefecer, mas temos que também controlar como é que arrefecemos, como é que geramos e qual é a capacidade que conseguimos performance contra o consumo. Outro fator interessante que também está a surgir, a Lenovo lançou um serviço sobre isto para os nossos clientes, é a capacidade, por exemplo, que está ligada ao consumo energético, mas não só ao consumo energético, mas não só à produção, aquilo, por exemplo, de compensação de CO2. A Lenovo, neste momento, pode entregar aos seus clientes um certificado por cada servidor que entrega ao seu cliente com indicação de compensação de CO2, seja na parte do seu fabrico, que é no consumo dos 5 anos seguintes à sua compra. Este é um fator que pode ser diferenciador, porque as empresas sabemos que hoje em dia têm uma necessidade de poder ter
a compensação de CO2 é algo que tem que estar, se calhar, nos seus livros e nos seus intentos, ok? Em termos de empresa dentro do mercado. Portanto, são serviços, são questões que estão a surgir de uma forma muito sempre mais dentro do mercado e das empresas. Necessidades que, como fabricantes, estamos a conseguir responder de alguma forma. Peço desculpa não estar assim. Não há problema, Luciano, muito obrigada pela sua participação. Para avançarmos para a quinta questão, eu passo a palavra ao Jorge Bendo. Jorge. Obrigado, Maria. Não sei se vos acontece, mas pensar em water cooling, cooling por impressão, é realmente uma coisa contra a natura, não é? Para alguém de eletrotécnica. Misturar líquidos eletrónicos, coisa que não joga, mas na verdade joga. Muito bem, vamos então para a próxima, para o próximo tópico, falar um pouco do que é que são os drivers tecnológicos que permitem o desenvolvimento deste mercado, especialmente aquilo que é a cloud híbrida, a cloud privada, que recentemente há soluções, há stacks que eram de cloud público e que hoje podem ser de cloud privada, há outras soluções também. É todo um mundo novo e eu dava a palavra ao Nuno Leonardo Fujitsu para abordar este tema. Nuno? Isto, não há dúvida que a tecnologia é cíclica. Eu ainda me recordo do tema onde tudo era centralizado, não é? Tínhamos os mainframes e tudo era centralizado. Depois apareceu a microinformática e tudo quanto era escritório ou filial tinha servidores, file shares, print shares, etc. Depois temos vivido os últimos anos com a virtualização na tentativa de centralizar novamente tudo. Vem tudo novamente para dentro do data center. Mais recentemente e nos outros anos começámos a ouvir termos como cloud first, all to cloud, portanto houve quase que a demanda do sair do data center e voltar para a cloud. Neste momento, e eu penso que os números da Gartner e outras consultoras, é isso que nos dizem, que estamos a assistir a um voltar, talvez, para dentro do data center, não na totalidade, e também aqueles que vão ou que começam a adotar a cloud também não o fazem já na totalidade e começa a haver aqui então os tais modelos híbridos de que estávamos a falar. E isto traz obviamente desafios para quem tem que gerir data centers. E os desafios, penso eu, que podem ser colocados de duas formas. O primeiro tem a ver com o desafio pura e simplesmente tecnológico, que no fundo é a capacidade de trazer a experiência cloud para dentro do nosso data center, seja através de modelos de orquestração, seja através de criação de catálogos de serviço, seja através de modelos de subscrição e de reporting, seja, no fundo, ser capaz de entregar ao utilizador final a mesma experiência, a mesma usabilidade que o utilizador final tem ao dia 2, porque qualquer um de nós hoje em dia, quer queira, quer não, convive com a cloud, seja através do sistema de mail, seja através de uma aplicação, seja através da utilização de aplicações que estão na cloud. E, portanto, este é um grande desafio. Não esquecendo também a componente financeira. Também essa experiência da cloud, os tais novos modelos de consumo da IT, se torna um desafio. A Fujitsu, por exemplo, tem um programa chamado U-Scale, que permite nada mais nada menos do que trazer para dentro do IT da empresa, para dentro do data center, o mesmo modelo de consumo da IT que tem na cloud. Estou a falar dos pay-per-use, estou a falar dos pay-per-growth. E isto, de facto, são desafios que estão a surgir com o tema do hybrid, e que no fundo temos que ser capazes de os embarcar, de os abraçar e capazes de os trazer para dentro dos data centers. São desafios que se colocam não só do ponto de vista de fabricantes de hardware, mas também, acima de tudo, do ponto de vista de fabricantes de tudo o que são as camadas acima do hardware. Portanto, as tais camadas de orquestração, o eu ser capaz de gerir a minha carga de trabalho independentemente do tema onde ela está, se está dentro do meu data center, se está no edge ou se está num data center cloud, o ser capaz de entregar ao meu utilizador final o tal modelo de consumo, a tal user experience, independentemente do sítio onde está localizado o serviço ou a aplicação que ele pretende consumir.
é um caminho que está a ser percorrido. O tema do híbrido pressupõe uma camada de heterogeneidade diferente, porque deixamos de olhar para o hypervisor, deixamos de olhar qual é o target para onde é que o meu workload vai funcionar, e portanto digamos que estamos todos à procura de uma camada de abstração ainda acima daquilo que temos trabalhado nos últimos tempos, nomeadamente com o tema da virtualização. Muito obrigado. Eu dava a palavra agora ao Luciano. Temos uma nuvem dentro de casa, temos os modelos híbridos. Como não disse, isto é tudo muito pendular, não é? É tudo muito pendular e nós já assistimos a vários movimentos para fora, para a periferia, depois novamente para o centro. E eu penso que agora estamos mesmo num mundo híbrido. Luciano. Certo, como estava a dizer o Nuno há pouco, fundamentalmente a questão é os clientes que maior adotaram, fizeram maior adoção de cloud nos últimos tempos, nos últimos anos, são aqueles que também têm a consciência, provavelmente hoje, que não vão deixar de ter um data center, não é? Ou seja, têm noção que o data center vai fazer parte das empresas, ao menos para algumas. Se calhar há outras empresas que vão se dedicar completamente à cloud, porque têm pouca necessidade, têm algumas, mas empresas com alguma capacidade vão ter sempre necessidade de data center. E isto cria aqueles desafios que já têm respostas hoje em dia no mercado com soluções, precisava dizer o Nuno, de orquestração, porque fundamentalmente a questão da orquestração entre os recursos que estão disponíveis na cloud e o recurso que temos no nosso data center, hoje em dia é um pouco a chave de resposta para novas soluções. Como posso fazer a orquestração de recursos entre o meu data center físico, que pode ser meu ou pode ser outro data center que está, mas que eu controlo aquilo que eu tenho em termos de asset, e a cloud pública. Isso podemos chamar entre cloud privada e cloud pública. Portanto, esta interligação entre as duas clouds é um fator hoje em dia fundamental. Existem já muitas soluções nesta área que estão acima daquilo que é a área de virtualização, como dizia o Nuno, e existem soluções técnicas, tecnológicas, já fiáveis, que permitem que os nossos clientes, por exemplo, decidam uma aplicação workload, como queremos dizer, possa estar a funcionar ou na cloud ou dentro do meu data center em função do seu custo. Ou seja, eu consigo ter ideia que se aquele workload faz sentido tê-lo a funcionar na cloud ou posso tê-lo cloud pública, quando eu falo de cloud pública, ou tê-lo dentro do meu data center. Isto é um Luciano, penso-me falar umas fator falhas. fundamental, controlo de custo. Ok? Pode ser um tema de rede, pode ter sido momentâneo, por favor. Okay. Então, fundamentalmente, portanto, existem já tecnicamente estas soluções. Portanto, o mercado já tem disponíveis para os nossos clientes estas soluções. A Lenovo já tem algumas. Como também existem soluções do ponto de vista financeiro. Por acaso, agora estava quase a rir-me quando o Nuno estava a falar, porque nós temos um produto que se chama TrueScale, portanto, é muito parecido em termos de nomes com aquilo da Fujitsu. Já há algum tempo, já há 3 anos, temos esse produto que se chama TrueScale, portanto, que permite ter dentro do seu data center, ou dentro do data center do cliente, o pay-per-use, não é? Portanto, ter o consumo financeiro, ou o pagamento financeiro das soluções em função daquilo que vai ser o uso que eu faço dele. Esse é um fator importante, é um fator fundamental, porque os clientes, de alguma forma, nós possamos apresentar aos nossos clientes aquilo que é o melhor dos dois mundos. Não é? O melhor do mundo da cloud e o melhor mundo do on-premises, o data center. Porque o mundo da cloud, sabemos que existem coisas que os clientes adoram, a disponibilidade em meia hora de ter equipamentos, de ter recursos disponíveis, é algo que pode custar dinheiro. Não é? A disponibilidade, mas também a segurança que temos on-premises pode ser fundamental. Portanto, conjugar estes dois mundos é um fator, provavelmente, de grande sucesso no próximo futuro, no presente, mais que no próximo futuro, no presente, digo eu. E, portanto, encontrar todas as opções possíveis é fundamental. Muito obrigado, Luciano.
E o resto do som correu bem. Foi só ali um pequeno momento de falta de rede. Eu passava agora para o André Ribeiro, da Schneider Electric. Vocês têm soluções, tanto os fabricantes presentes também têm soluções tanto para o grande data center, para os hyperscalers, como para as soluções do data center empresarial e do location e outras soluções. Como é que vocês veem este mundo do privado e cloud privado e cloud público? Obrigado, Jorge. E deixe-me dizer também... Já agora, André, permita-me só complementar um bocadinho a minha pergunta. Como é que vocês podem facilitar, porque a cloud é muito atrativa, sobretudo, não só pelo modelo de consumo, depois vai-se revelar que tem custos que às vezes são inesperados, mas ela é muito atrativa pela facilidade de uma operação é montada, digamos assim. É preciso dar essa mesma facilidade quando estamos a falar de data center empresarial, como é que se torna mais fácil montar uma operação de data center empresarial. Força. Sim, e olha, com isto, se calhar, com essa questão, adiciono já aí à oferta que descreveu há bocado muito sucintamente da Schneider, deixe-me acrescentar que nós também temos soluções modulares à par da Maxi Global e, portanto, também temos várias dimensões de módulos e isso permite depois uma escalabilidade e uma facilidade de implementação muito maior para clientes que desejem um data center praticamente a curto prazo. Depois deixe-me responder a esta questão aqui, relativamente aqui à adoção da cloud híbrida. Para nós, Schneider, como fabricantes de infraestrutura, para nós, seja a cloud híbrida, privada, software, SaaS, PaaS, IaaS, para nós tem que estar sempre alojada num data center físico, numa infraestrutura física. Portanto, se calhar esquecemos aquela ideia, esquecemos isto para dizer que existe muitas pessoas ainda, quando nós falamos em software SaaS, pensam que está alojado a algures, mas que não numa infraestrutura física, está alojado aí a algures. E isso não, está mesmo alojado numa infraestrutura física, num data center, e é por isso que eu digo, para nós, Schneider, fabricantes de equipamento, é indiferente ser cloud pública, privada, software SaaS, PaaS, IaaS, porque vai tudo parar a uma infraestrutura física. E portanto, no que diz respeito a isso, o cliente é que tem que decidir depois que adoção é que vai fazer, qual é que vai ser o modo de operação que vai adotar, portanto, se é uma cloud híbrida ou privada, e portanto, após escolher esse modo de operação, irá certamente alojar numa infraestrutura, pode ser uma third party, e portanto, recorrer a uma infraestrutura de uma AWS ou de uma Azure, que normalmente estão alojados fora do nosso país. Se quiser trazer esse processamento para junto de si, cá estamos nós para o ajudar a montar a melhor infraestrutura e depois para poder então tirar partido dessa sua operação. Muito obrigado, André. Bom, Maria, a conversa vai boa, mas o tempo é que vai começar, vamos ter que começar a pedir aos nossos convidados para acelerarmos um bocadinho. Maria. Sim, vamos tentar, eu sei que pode ser complicado porque as pessoas querem participar, mas vamos tentar aqui manter nos 2 minutos, porque já vamos aqui com um tempo bastante avançado. Eu vou passar então aqui à nossa 6ª questão, que agora toca no tema da segurança, seja ela cibernética ou física, que é aqui um elemento crucial de qualquer data center. A minha pergunta é primeiro direcionada ao Ivan Coras, da Maxi Global, e é de que forma é que a tecnologia tem servido o propósito de gerir a resiliência dos dados e redes da organização. Ivan? Obrigado, Maria. A segurança cibernética está muito, muito falada hoje em dia e muito, com muito reforço, porque tem havido vários ataques e várias situações indesejáveis. Na Maxi Global nós temos muita atenção a todos os equipamentos em que trabalhamos, em que cumpram toda a componente de mais alta segurança possível, mas depois existe também o outro lado, que esse é mais desenvolvido por nós, que é a parte da segurança física, e que nós damos muita atenção a essa componente,
nomeadamente nos bastidores COF, nos micro data center que são utilizados em edge. Dou o exemplo que tivemos recentemente no Data Center World de Paris e fomos lá com o nosso bastidor COF. E os próprios clientes, pessoas em França, ficavam admirados quando dizíamos que instalávamos isto em Portugal, na parte interior, porque eles com aquela robustez toda diziam que aquilo era para o exterior, e nós dizemos que poderia ser aplicado no exterior, devidamente preparado, mas que utilizamos e que a grande aposta é nos escritórios, nas indústrias, na parte interior. Portanto, nós ainda verificamos hoje instalações de clientes de escritórios que têm sistemas de incêndio com a água. Portanto, se nós num escritório temos um bastidor aparentemente sem proteção contra a umidade, se houver um disparo desses, há ali um acidente gravíssimo. Portanto, a nossa preocupação, tanto em seja bastidor COF, bastidor normal, sala técnica, a nossa preocupação é sempre a parte física, a parte de acesso. A parte de acesso com sistemas de controle de acesso, obviamente, dupla autenticação, preferência, os próprios bastidores também, dependendo do negócio e da criticidade do negócio, também com acesso autorizado e identificado. Todos os sistemas de vídeo que permita em tempo real saber todos os acessos que são efetuados ao data center, e depois também há aquelas conselhos já que passamos aos clientes e que também implementamos, que é fazer a separação física da área da IT com a área da climatização e da energia, mas separação física, mas não separação lógica. Portanto, indo um bocadinho atrás da questão levantada anteriormente, separação apenas física, mas tentar aproximar a nível lógico e a nível de comunicação de dados estas duas tecnologias. E acho que basicamente é um pouco por aí. Muito obrigada, Ivan, pelos seus insights. Eu direciono exatamente a mesma pergunta agora aqui ao Luciano Zoccoli. Como é que a tecnologia tem permitido gerir a resiliência dos dados e as redes da organização? Luciano? Sim, realmente a segurança como estava a dizer a Ivan, provavelmente é uma das palavras mais utilizadas nas empresas nos últimos 2 ou 3 anos, não é? Existe segurança, nunca se falou tanto de segurança aqui em Portugal, por exemplo, pelo menos, ultimamente, não é? A resiliência é algo que está a mudar em termos de conceito, porque nós, se calhar, há alguns anos atrás, fazer um backup, às vezes fazíamos backup, não sabíamos se dava para fazer o restore, não é, das informações, dizíamos que estávamos seguros, não é? Hoje em dia, o conceito de segurança é um bocado, e resiliência também é um bocado mais complexo. E é um fator sempre mais importante, porque quando nós temos necessidade de responder de uma forma muito rápida, não podemos estar à espera que 24 horas para fazer recuperação de informações ou da atividade. Portanto, a resiliência é algo muito importante. A segurança é um fator também muito importante, tanto é que hoje em dia, nos nossos produtos, por exemplo, o fator de segurança é um fator sempre mais desenvolvido. Temos os nossos produtos, os nossos servidores com maior funcionalidade de segurança, devido também à capacidade da inteligência artificial que nos permite ter isto, mas também há outros fatores, a segurança é fundamental, e também os dados, como nós guardamos dados, hoje em dia também é um fator fundamental. Portanto, temos não só uma capacidade de ter backup, mas ter também a capacidade de recuperar de uma forma muito rápida estes dados. Portanto, a resiliência de uma empresa hoje em dia é muito, muito importante. Temos tido experiências aqui em Portugal nos últimos tempos com grande dificuldade da parte das empresas. Portanto, eu creio que é provavelmente da área de investimento das empresas nos próximos tempos, ou está a ser muito grande, onde
não só uma questão de segurança física, porque provavelmente a segurança física é aquilo que menos preocupa, não é, hoje em dia, porque sabemos que segurança física de alguma forma está normalmente garantida, mas também a segurança cibernética é algo que é uma preocupação de todas as empresas, né? É fundamental. E eu creio que podemos ir por aí pensar que é onde todos os fabricantes e todos os parceiros, de alguma forma, têm que investir nos próximos tempos. Muito obrigada, Luciano. Avançamos então com a 7ª questão, Jorge. Obrigado, Ó Maria. Jorge, eu peço desculpa Força. interromper. É Força, uma Nuno, coisa sim. muito rápida que no fundo está interligado com o tema do hybrid e com o tema da segurança barra proteção. E só aqui um comentário que é, nós temos assistido cada vez mais ao aparecimento daquilo que chamam as aplicações cloudificadas ou as aplicações cloud, que no fundo são aplicações do tipo Office 365, do tipo CRMs, ERPs, que já nasceram elas na cloud. Portanto, é uma aplicação que só pode correr na cloud. E olhando aqui para o tema do hybrid, e nomeadamente para o tema da segurança barra proteção, não nos esqueçamos que os dados que lá estão são das empresas e que se houverem, seja foram atacados, seja porque foram inadvertidamente apagados por um utilizador, seja porque foram inadvertidamente alterados por um utilizador, cabe sempre à empresa dona dos dados, em última análise, a responsabilidade da reposição ou dos dados ou de os tornar novamente fidedignos. E isto também levanta aqui novos desafios do ponto de vista tecnológicos, que é como é que eu posso assumir a responsabilidade da proteção dos dados que coloco nestas aplicações cloudificadas, digamos assim. Portanto, fica aqui, peço desculpa, mas não podia deixar de fazer este comentário. Ora, é essa, obrigada, Nuno. Jorge, avançamos então com a próxima questão. Sim, a próxima questão tem muito a ver com a resiliência, e a resiliência do data center, com o downtime. Downtime cada vez é mais pequeno, as empresas que analisam este aspecto. O downtime do data center cada vez é mais pequeno, mas, por outro lado, eles têm que trabalhar cada vez mais em conjunto, e muitas vezes para fazer uma entrega de um serviço, nós não nos apercebemos, mas estamos a usar vários data centers que estão a entregar serviços diferentes para construir aquilo, pode ser até simplesmente um website, para construir o resultado final. O que faz com que seja também um desafio, porque nenhum desses nenhum desses data centers pode falhar nesse momento. E falando de resiliência, eu dirijo esta pergunta às empresas da infraestrutura de data center em primeiro lugar e ao André Ribeiro, como é que se tem evoluído na questão da resiliência do data center e no evitar o downtime do data center. André? Obrigado pela questão, Jorge. Bem, como se tem evoluído, essa responsabilidade, além da infraestrutura ter uma componente de responsável de forma a construir e a oferecer os melhores produtos para que já se ofereça e tenha essa capacidade de resiliência, mas existe uma quarta parte de responsabilidade também dos detentores dos data centers e, portanto, eu recomendava sempre quatro ações que esses gestores de data centers ou os detentores dos data centers têm que ter sempre em mente, que é a redundância. Se tem sistemas redundantes e implementados e bem testados, nomeadamente como fontes de energia, como servidores, como disaster recovery, e até se está implementado e bem identificado essa medida. Depois, o segundo que eu recomendava também são os testes regulares. Muitas vezes os gestores descuram esses testes porque ou pensam que vão colocar em risco a sua infraestrutura e depois vão criar ali um downtime, mas é muito importante também existirem testes regulares de forma a detectar falhas e podê-las corrigir depois antes que elas ocorram mesmo em cenário real. Depois, para outra medida, que é uma mais recorrente, que é a monitorização contínua,
e isso usa-se ou implementa-se através dos softwares DSIM, Data Center Infrastructure Management, e, portanto, todos esses softwares, essa camada digital, permite que o utilizador ou o gestor do data center tenha uma visibilidade também sobre o próprio equipamento, sobre a própria infraestrutura, e, portanto, detecta falhas e anomalias em tempo real, que lhes dá ali a capacidade de resposta imediata para as corrigir, evitando também o downtime, ou pelo menos reduzindo ali o tempo que a infraestrutura encontra-se em downtime. E depois, por último, e que eu considero muito importante, que é um plano de contingência. E um plano de contingência tem que estar muito bem definido também, por caso o downtime vá para além daquilo que é previsto, e, por exemplo, um downtime pode ter sido fruto de um ataque cibernético. Eu vou dar aqui o exemplo de uma operadora portuguesa que nós conhecemos, que neste caso foi a Vodafone, que é público, quando foi atacada há um par de anos, eles conseguiram restabelecer a rede porque tinham um plano de contingência muito bem definido. E, portanto, conseguiram restabelecer a rede, faltou-me dizer, muito rapidamente, porque esse plano de contingência estava bem definido, estava bem feito, os responsáveis de cada área estavam bem identificados e, portanto, todos sabiam qual é que era o papel que deveriam tomar numa ação daquelas, ou num caso daqueles. É claro que todos nós não queremos que esses cenários aconteçam, mas quando aconteçam temos de estar preparados para eles, e para estar preparados para eles é os planos de contingência. Então, portanto, resumindo, é a redundância, testes regulares, a monitorização contínua e um plano de contingência muito bem definido, que são os conselhos, os meus conselhos para melhorar aqui a resiliência dos data centers. Muito obrigado, André. Eu colocava a mesma questão ao Ivan Coras. Downtime acontece com todos, mesmo com os grandes players. Ainda há pouco tempo, por uma questão, alegadamente, de configuração da rede, um dos grandes players esteve em baixo durante várias horas. Claro que os downtimes são um risco óbvio, podem sempre acontecer, mas como é que eles podem ser minimizados? E o que é que a tecnologia nos pode ajudar, Ivan? Obrigado, Jorge. Bem, o André já referiu muitos dos pontos importantes que nós damos bastante valor e que passamos a mensagem, que é a redundância tanto de informação na área de servidores e na área de computação, mas como também sistemas redundantes de energia. Isso é inevitável, tanto da parte da climatização como da parte do UPS. Dependendo do cliente, independente do negócio, vamos sempre um bocadinho mais longe e também com o gerador e com essa dupla alimentação mais gerador, que permite, se o downtime for mais extensível do que se perspectiva, o gerador permite esse tal plano de contingência que o André estava a falar e bem, ser mais ajustado e não evoluir mesmo para o shutdown. Uma situação muito importante que é nós, com o software de gestão que temos e de monitorização de data center, tentamos ir ao ponto de falha de todos os equipamentos. Portanto, a monitorização dos quadros elétricos, o estado dos disjuntores, o estado dos equipamentos. Basta haver às vezes um pequeno corte, um desligamento que se permite logo atuar, que se permite perceber a origem de uma falha ou o início de algo. Portanto, toda esta informação é crucial para prevenir os ditos downtimes. Paralelamente a isto tudo, que já é um chavão, nós tentamos sempre contratos de manutenção e, dependendo do risco do negócio, com SLAs mais reduzidos, tentamos oferecer esse serviço ao cliente com manutenções mais periódicas. Não é só ter lá uma alta tecnologia, tudo a funcionar aparentemente às mil maravilhas. Se não houver manutenção, se não houver acompanhamento por as equipas especializadas, o risco de downtime cresce. Portanto, de uma maneira geral, é um bocadinho isto: equipamentos, redundância e acompanhamento por equipas técnicas e rápidas.
Obrigado, Iva. Eu sei que nós já estamos muito sobre a hora prevista para o término do nosso fórum, mas eu queria vos lançar também aqui o repto. A leitora Andreia Rocha colocou no Q&A, vocês têm acesso, o que eu pensei em duas questões, eu vou lê-la. Defendendo a construção de um Edge Data Center camuflado como Disaster Recovery para a proteção dos dados com link aos chamados Colocation Data Centers. Essa é uma questão. A outra questão, por que não iniciamos as certificações Tier Ready? Não sei se algum dos presentes quer contribuir ao esclarecimento da nossa leitura. Muito bem, poderão sempre fazê-lo respondendo a ela diretamente no Q&A. Muito obrigado. Então eu vou passar para a Maria, porque será a última dos tópicos. Maria? Muito obrigada, Jorge. Então passamos agora à ronda final, vamos assim dizer. A última questão eu direciono primeiro ao Luciano, de Lenovo, que é como podem os parceiros aproveitar ao máximo o mercado de data center em 2023? Luciano? Bem, depois de termos falado tanto de Edge, inteligência artificial, deste tipo de soluções, acho que é fundamental que os nossos parceiros, ou parceiros que trabalham nesta área da IT, tenham um know-how ou uma capacidade de poder entrar neste tipo de negócio, porque acho que em 2023 vai realmente ser importante. Portanto, a formação, ok? Acompanhar soluções, acompanhar os clientes na adoção desta nova tecnologias. Portanto, isto é fundamental para os nossos clientes. A questão da cloud híbrida também é outro fator muito importante. Os nossos parceiros têm que ter capacidade de poder integrar aquilo que são as soluções dos fabricantes. Portanto, nós, como fabricantes, não chegamos a tudo, não chegamos a todas as soluções. Na solução de cloud híbrida existe muito espaço, mesmo no data center, seja na cloud, para os nossos parceiros poder criar as suas opções de colaboração, dizemos assim, dentro de um projeto. E, portanto, existem várias opções e que nos dizem sempre que os parceiros têm que ter a capacidade de melhorar e continuar o processamento do know-how que têm internamente. Disponibilizar este know-how ao mercado é outro fator muito importante. Portanto, quem tiver uma característica específica muito dedicada a uma área de negócio pode disponibilizá-lo ao mercado. Hoje em dia é fundamental, através de fabricantes. Até faço um exemplo novo, como dizíamos, na área de Edge nós não fazemos tudo sozinho. Temos parcerias com outros fabricantes, com software, com fabricantes de software, temos parcerias com outros parceiros, para que vamos a buscar o conhecimento específico de algumas áreas de negócio que têm alguns parceiros e, em conjunto, abordamos o mercado. E isto eu acho que é fundamental. Portanto, desenvolver o know-how interno e aperfeiçoá-lo é algo que acho que tem que ser feito ao longo deste tempo. Muito obrigada, Luciano, pelos seus insights. Eu passo agora a palavra ao Ivan Coras, da Maxi Global. Ivan, como é que os parceiros podem aproveitar ao máximo o mercado de data center? Obrigado, Maria. Pronto, eu concordo perfeitamente com o que o Luciano acabou de dizer. Eu acho que a postura também da Maxi Global também é um pouco essa. Nós queremos crescer com os parceiros e cada vez mais sair um pouco da área de conforto e também poder oferecer ao cliente um serviço mais alargado e mais amplo e que possa ir totalmente ao encontro das melhorias que ele queira implementar. Pronto, o mercado nas áreas tecnológicas não vai parar, o avanço 5G, IoT, Smart Grids, portanto nós vamos acompanhar e vamos estar cá a acompanhar essa evolução e obviamente que a infraestrutura vai ter que dar resposta a estas tendências atuais.
e iremos continuar a aconselhar soluções cada vez mais sustentáveis, eficientes, a apostar na modalidade como temos vindo feito, soluções escaláveis, redundantes, que permitam dar respostas ao negócio de curto prazo e evoluir com o crescimento do negócio de uma forma gradual. Dizer mais uma vez que o parceiro poderá apostar também nas soluções pré-configuradas, que depois serão uma mais-valia atualmente, enquanto o tema da inflação e da temida recessão esteja aí na ordem do dia, que possa permitir que ajudar as empresas a evoluir de uma forma sustentável tecnologicamente, mas controlando as questões financeiras, alguma contenção financeira que possa existir agora nesta fase, portanto dar resposta a essa situação. Muito obrigada, Ivan. Passando agora ao André Ribeiro da Schneider Electric. André, que oportunidades há para os parceiros no mercado data center em 2023? Bem, partindo do princípio que os parceiros também damos muito valor aos nossos parceiros e, portanto, contamos com eles para crescermos juntos, e para isso, partindo do princípio também daquilo que eu já disse aqui neste fórum, que os data centers encontram-se obsoletos a partir de 7 anos, e temos um parque instalado no nosso país bastante obsoleto, portanto, contando com essa rede de parceiros e identificando esses data centers obsoletos, temos a oportunidade, pelo menos, de modernizá-los, aumentando a sua eficiência, reduzindo os seus consumos, portanto, todas estas preocupações da atualidade. E para isso, para começar a implementar essas medidas, é preciso, como eu disse também, recolher dados, e para recolher dados é preciso implementar softwares e camadas digitais, e nós podemos, nessa medida e nessa primeira ação, podemos ajudar os nossos parceiros a identificar essas melhorias nos clientes, também através de auditorias que fazemos aos data centers, e, portanto, depois propondo essas melhorias, e depois atrás disso vem todos os componentes que vão permitir obter os ganhos e as máximas eficiências nessas próprias infraestruturas, e, portanto, sim, aproveitando ao máximo o mercado através dos parceiros, implementando a camada digital que é tanto descurada pelos gestores de infraestruturas, mas que começa a ser cada vez mais importante, de forma a obter os dados que necessitam para tomar as suas melhores decisões. Muito obrigada, André. Para terminar, agora passo a palavra ao Nuno Leonardo e pergunto-lhe exatamente como é que podem os parceiros aproveitar este mercado em 2023. Nuno? Bem, eu vou se calhar repetir aqui um pouco aquilo que o Luciano disse, mas que também não é mais do que aquilo que eu tenho dito nestes fóruns, nos últimos fóruns que temos feito aqui em conjunto, que é, bem, desde logo nós identificámos aqui 4 ou 5 temas que vão ser de facto orientadores daquilo que vão ser as ações ligadas ao IT nos próximos anos. Inteligência artificial, o Edge, eficiência energética, o multi-cloud, o hybrid, são de facto temas que vão estar orientadores, digamos assim, nos próximos anos. Depois, também sou da opinião que aquele parceiro que pura e simplesmente revende parte numbers, passa a expressão, começa a perder aqui algum espaço no mercado. E hoje em dia o que nós procuramos são ou parceiros que são especializados num determinado tema, muito bom em inteligência artificial, muito bom em analítico, muito bom em eficiência energética, portanto, parceiros que têm uma especialização por tema tecnológico, ou parceiros que têm uma especialização por vertical de mercado. Um parceiro que é especialista do negócio telco, parceiro que é especialista no negócio de retail, portanto, no fundo, um parceiro que seja capaz de traduzir a linguagem e a necessidade do negócio do consumidor final, digamos assim, do utilizador final, para a parte tecnológica. E depois, ter cada vez mais a capacidade de trabalhar num ecossistema. E um ecossistema significa a capacidade de co-criação e de colaboração. Portanto, no fundo, sermos capazes de, em conjunto, e muitas vezes até multifabricante, em conjunto com os parceiros, sermos capazes de co-criar e entregar efetivamente valor ao utilizador final. E neste sentido,
Eu acho que se os parceiros tiverem esta mente aberta e tiverem esta disponibilidade para partilhar e para receber de nós, eu penso que o mundo que vem aí para a frente é de facto promissor e para o futuro, quer nosso, quer dos nossos parceiros. Muito obrigada, Nuno. Muito obrigada a todos os participantes, à audiência. Eu passo a palavra ao Jorge para as despedidas. Obrigado, Maria. Também me resta agradecer aos nossos leitores que assistiram a este live event e aos nossos ilustre painel de convidados que enriqueceu este debate. Poderão ler a cobertura deste webinar no próximo IT Channel. Ele está disponível na versão digital no dia 8 e depois, alguns dias depois, está em cima das vossas secretárias. Muito obrigado e até uma próxima.